professor de introdução, já fui professor de filosofia do direito, sou, na pós-graduação, professor de metodologia, e na graduação eu sou professor de sociologia jurídica, sempre tive uma interface no meu trabalho, tanto acadêmico quanto profissional, com a ciência política. E isso me fez me aproximar, basicamente, da questão constitucional. Tanto eu me aproximei da questão constitucional, que tenho alguns livros, pelo menos 2 livros publicados a respeito da questão constitucional, e também fui consultor, no tempo da Constituinte, de alguns institutos, de algumas fundações partidárias, desde a Fundação Perseu Abramo, que publicou um livro meu sobre direito e regulação econômica, do PT, também da PFL, quer dizer, que sempre me convidou a fazer palestras, quer dizer, vejam, também outras fundações partidárias, não é? A Fundação Oscar Pedroso Horta, do MDB, ou seja, eu sempre tive uma presença nessas fundações, dando palestras, em algumas delas, dando, mais do que isso, cursos. E, ao mesmo tempo, também acompanhei a Constituinte, então, não apenas profissionalmente, mas também academicamente, porque eu ia a Brasília com uma certa regularidade para poder assistir os debates e, ao mesmo tempo, fazer ensaios que eram publicados nos cadernos de política de alguns jornais de São Paulo. Eu também tive uma vida, além da universidade, eu também tive uma vida no jornalismo opinativo, quer dizer, como intelectual público, trabalhando 54 anos consecutivos no jornalismo, não é? Notadamente na área de cultura, e na área de política e na área de direito. Feita a minha apresentação, eu gostaria de começar, já que o professor Celso e o professor Lucas fizeram a apresentação do curso, eu gostaria de começar já diretamente a aula, e começaria essa aula fazendo uma apresentação de 3 definições de Constituição. Eu começo com uma definição de Constituição lato sensu, quer dizer, uma definição de Constituição muito alargada. Depois eu vou trabalhar, não é, com uma dimensão mezzo sensu, quer dizer, um senso menos alargado, e depois eu vou trabalhar com uma dimensão stricto sensu. Claramente, é a dimensão stricto sensu que vai, de alguma maneira, ser utilizada por mim na aula de hoje. É a primeira de 7 aulas. A definição lato sensu é uma definição muito aberta, tão aberta que, de certo sentido, cabe tudo lá dentro, não é? A definição lato sensu é no sentido de que toda a sociedade e os grupos que a compõem têm uma Constituição. Toda a sociedade e os grupos que a compõem têm a sua Constituição. Não é? A definição de meio senso, quer dizer, de mezzo sensu, é aquela que define a Constituição no sentido de que ela corresponde a uma situação concreta do conjunto da unidade política e da organização social de um Estado. Em outras palavras, ela é um sistema de normas básicas que estruturam a hierarquia de poder, que estruturam a hierarquia de recursos e que estruturam a hierarquia de conhecimento. Vejam, já é uma definição um pouco mais objetiva do que a primeira, mas ela é também um pouco aberta, ela é também um pouco, vamos dizer, eclética, ela é um pouco principiológica. A Constituição corresponde a uma situação concreta do conjunto da unidade política e da ordenação social de um Estado. Ao mesmo tempo, ela é um sistema de normas básicas que estrutura a hierarquia de poder, que estrutura a distribuição de recursos e que estrutura os diferentes níveis de conhecimento. Agora vem a definição no seu terceiro senso. A definição no seu terceiro senso é aquela com a qual nós trabalhamos na faculdade, a qual os cursos de direito trabalham. A Constituição é um conjunto de regras que visam a produção de decisões coletivas com consequências sobre os indivíduos, sobre as organizações e sobre as instituições. Vejam, aí sim nós já temos uma noção clara, ou pelo menos mais clara, do que as outras. As outras são muito imprecisas, são muito indeterminadas. Não é? A Constituição, no sentido estricto sensu, é esta sim aquela com a qual nós vamos trabalhar. Ela é um conjunto de regras. Essas regras visam a produção das decisões coletivas numa dada sociedade. E essas decisões coletivas têm consequências sobre nós como cidadãos, sobre as organizações nas quais nós convivemos e fazemos parte, e com as instituições, sejam as instituições sociais, que é o mercado, sejam as instituições sociais, que é a sociedade, sejam as instituições políticas, que são aquelas por meio das quais nós tomamos, a partir das regras de maioria, as decisões que nos interessam politicamente. Nesse sentido, não é? O que nós podemos perceber a partir da Constituição, numa perspectiva estrito sensu,
é que ela é, no fundo, um contrato de regras. As regras visam, como eu disse, a produção de decisões coletivas, e a Constituição é um grande contrato entre governantes e governados. Por meio desse contrato, a Constituição define que os primeiros, isto é, os governantes, têm os seus poderes limitados, e os segundos, nós, cidadãos, os governados, temos as nossas liberdades asseguradas. Quer dizer, na realidade, quando nós olhamos o direito constitucional, o que nós vamos perceber no direito constitucional é que ele tem origem, basicamente, no pensamento contratualista. Ele tem origem, basicamente, no contrato social, ele tem origem, basicamente, naquela discussão que vai surgir no final do século XVII para o século XVIII, com Hobbes, vai evoluir para Locke, vai evoluir para Jeremias Bentham, vai evoluir para Montesquieu. Ou seja, na medida em que nós saímos da sociedade feudal, em que não havia Estado, e ingressamos no mundo moderno, onde há um Estado, por trás desse Estado começa o mundo moderno com o Estado absolutista, e depois da segunda fase do Estado absolutista, esse Estado vai se tornando um Estado mais democrático. Essa passagem, não é, do feudalismo para a modernidade, ela se dá na perspectiva de duas gerações, vamos dizer, de um pensamento constitucional, de um pensamento político. Num primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos a centralização dos mecanismos de poder que estavam distribuídos, que estavam, vamos dizer, mal distribuídos numa sociedade medieval, para a igreja, para os senhores feudais, etc., etc. Nós temos um desarmamento do militarismo, ou temos um desarmamento dos mecanismos particulares de poder dos senhores feudais. Tínhamos também uma espécie de desarmamento dos poderes da igreja e caminhamos para uma centralização do poder nas mãos do Estado. Né? Daí, então, vem a ideia hobbesiana de poder. Né? Nós vamos perceber que Hobbes vai trabalhar como poder dentro de uma perspectiva de desarmamento da sociedade e de concentração desse poder na figura do Estado. Nesse momento em que o poder é concentrado na figura do Estado, num primeiro momento, esse poder é um poder autoritário, é um poder centralizador, monopoliza os mecanismos de força e se revela, no começo da modernidade, como sendo uma espécie de centralização do poder de natureza autoritária. Esse Estado é um Estado autoritário. Mas o próprio Hobbes dizia, em um determinado momento, que sem essa centralização autoritária do poder, nós não poderíamos trabalhar numa segunda geração de poder, que é o poder juridificado. Qual é a diferença entre o poder bruto, centralizado pelos mecanismos do Estado moderno, os mecanismos autoritários do Estado moderno, e os mecanismos de poder da segunda geração do mundo moderno, que são os mecanismos democráticos, que são aqueles mais trabalhados, melhor trabalhados por Bentham, por John Locke ou pelo próprio Montesquieu? A ideia é a de que, se nós ficarmos no estado da natureza, nós seremos vítimas dos mais violentos. Os mais fracos serão vítimas dos mais violentos. Não é? Basicamente, o que nós vamos ter ali é a ideia de que o homem é o lobo do homem, só sobrevivem os mais fortes. Na transição do feudalismo para o mundo moderno, nós centralizamos os mecanismos de poder nas mãos do Estado. Num primeiro momento, esse Estado é autoritário, mas na medida em que esse Estado vai sendo democratizado, na medida em que esse Estado vai sendo enquadrado pela distribuição desse Estado numa tripartição do poder, e a partir daí nós vamos ter a ideia do direito positivo a partir de uma ordem constitucional, o que nós vamos começar a perceber é aquilo que Hobbes vai dizer, no momento. Para que eu tenha liberdade, eu tenho de abrir mão de parte da liberdade para o Estado. Para que o Estado possa garantir a minha liberdade, eu tenho, num determinado momento, de abrir mão da minha liberdade. A liberdade jurídica não é a liberdade absoluta do absolutismo. A liberdade jurídica não é aquela liberdade absoluta que nós tínhamos no momento da sociedade medieval ou no começo do Estado autoritário. Ela é uma liberdade em que eu concedo parte da minha liberdade ao Estado e, com isso, eu consigo que o Estado me proteja no demais espaço dos meus demais níveis de liberdade. Em outras palavras, a minha liberdade é uma liberdade relativizada, relativa, e essa liberdade relativa é uma liberdade de natureza contratual. Eu abro mão de parte da minha liberdade absoluta para o Estado.
fico com uma liberdade relativa. Em troca dessa abertura de mão da minha liberdade absoluta ao Estado, o Estado me garante me garante o respeito às demais liberdades. É esse contrato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, não é? É essa visão contratualista, é essa visão jurídico-liberal que vai marcar o constitucionalismo. Originariamente, o direito constitucional nasce dentro de uma vertente filosófica rodesiana, lockeana, à la Bentham, Jeremiah Bentham, à la Montesquieu, e com isso o que nós vamos perceber é basicamente que o direito constitucional surge do debate contratualista do final do século XVII, começo do século XVIII e todo o século XVIII e começo do século XIX. Nesse sentido é que eu digo que a Constituição é um contrato entre governantes e governados. É um contrato por meio do qual os governantes têm os seus poderes limitados e os segundos, nós, os governados, temos certas liberdades asseguradas. Eu não posso fazer tudo com a minha liberdade e, ao mesmo tempo, com base nesse contrato, o Estado não tem o poder absoluto. Ele é obrigado a seguir uma espécie de uma carta, e essa carta é o que nós vamos chamar de ordem constitucional, a Carta Magna, a Constituição. A Constituição define as funções do Estado, define os limites das funções do Estado, diz o que o Estado deve fazer, diz que o Estado tem que fazer e, ao mesmo tempo, diz que o Estado está proibido de fazer. Ou seja, a Constituição trabalha no sentido de limitar juridicamente a figura daquele Estado. E é nesse momento que a modernidade faz, portanto, a transição da primeira geração, que é a geração de um Estado autoritário, para um Estado democrático, para um grande pacto. Esse pacto é um pacto de característica liberal, é um pacto de característica jurídico-liberal, e a partir desse pacto é que surge o constitucionalismo, é que surgem as doutrinas constitucionais. Nesse sentido, o que nós vamos perceber, basicamente, é que a ideia de uma Constituição é muito ensinada a partir da pirâmide kelseniana, a partir de uma pirâmide jurídica. Qual é a característica dessa metáfora? É mostrar que tudo começa com uma Constituição. Tudo começa com uma primeira decisão. Essa primeira decisão é a decisão da Constituição que vai fazer com que o direito. Quando esse pacto, quando esse contrato é assumido, ele não é pensado como um contrato político, normalmente assinado pelas partes. Ele é pensado como metáfora. Não é? Nós vamos começar a perceber que o pensamento jurídico liberal parte da ideia de que a primeira decisão é sempre uma decisão constitucional. A Constituição está como uma espécie de, vamos dizer, primeira decisão lógico-formal no nosso ordenamento jurídico. E à medida em que nós vamos tomando as decisões constitucionais, nós vamos perceber que a Constituição vai delimitando as estruturas de poder, as estruturas econômicas, as estruturas sociais, as estruturas culturais, e na divisão do ordenamento jurídico por subsistemas, não é? Um subsistema de direito administrativo, um subsistema de direito público, um subsistema de direito privado, dentro do direito privado, o direito de família, o direito das obrigações contratuais, o direito comercial, o direito das obrigações contratuais, o direito da sociedade anônima, o direito da falência e concordata, e no direito público eu vou ter o direito tributário, eu vou ter o direito administrativo, eu vou ter o direito constitucional, eu vou ter o direito do desenvolvimento, eu vou ter o direito econômico. O que nós vamos perceber é que, a partir daí, nós temos uma subdivisão de natureza funcional do ordenamento jurídico, o que vai, de certo modo, fazendo que tudo parta de um vértice, que é o vértice piramidal, onde os donos do poder julgam ter uma sucessão de prerrogativas que lhes possibilita exigir obrigações da sociedade, dos diferentes setores da sociedade. Na base da pirâmide temos nós, na base da pirâmide temos os cidadãos, e nós julgamos ter direitos. Ou seja, nesse pacto, enquanto o Estado tem prerrogativas, ele pode exigir obrigações, nós, na base, temos o direito. E nós, na base, temos o direito, e nesse sentido, não é? Na medida em que nós respeitamos os nossos deveres, cumprimos as nossas obrigações, e o Estado age dentro das suas prerrogativas, a partir dos limites dos marcos constitucionais, o que nós vamos ter, portanto, a partir daí, o que é? A partir daí, nós vamos ter a ideia de segurança jurídica. O Estado define as regras do jogo, tem um espaço para agir, tem uma certa discriminação para agir, uma certa liberdade, uma certa discricionariedade para agir. Se ele transcender essa discricionariedade, ele peca, não é? Ele age dentro de uma perspectiva inconstitucional. Para isso, nós criamos um processo que vem, não é?
do modernismo liberal, do pensamento liberal, nós criamos um regime de tripartição dos poderes. Nesse regime de tripartição dos poderes, nós vamos distribuir, não é, os poderes para o executivo, que executa as leis que o legislativo aprova. E o judiciário tem, entre outras funções, o controle da constitucionalidade. Cabe ao judiciário controlar o modo como o executivo governa. Cabe ao judiciário controlar o modo como o legislativo legisla, dentro das regras legislativas definidas pela Constituinte. A Constituinte é muito clara, a Constituição é muito clara, não é? Ela deixa claro como é o quórum, quais são os procedimentos mais complexos para nós emendarmos a Constituição, ela mostra claramente como é que nós aprovamos leis ordinárias, ela depois vai trabalhando com a hierarquia das leis, vai definir o que é lei extraordinária, o que é decreto, e ela vai dizendo claramente o quê? Nós não podemos mudar a lei ordinária por simples decreto. Nós não podemos mudar leis extraordinárias por meio de leis ordinárias. Nós temos de seguir um roteiro. Quando o próprio executivo se afasta desse roteiro, se afasta desses procedimentos, cabe, portanto, ao judiciário enquadrar o executivo, decretando a inconstitucionalidade das decisões legislativas do executivo. Ou mesmo quando, por exemplo, o legislativo toma certas decisões que ferem o processo legislativo definido pela Constituição, a Constituição vai dizer que o legislativo, num determinado momento, não pode aprovar leis que firam a própria Constituição, etc, etc. Tudo isso, não é? De certo modo, vai fazer com que nós possamos ver, não é? A pirâmide jurídica como sendo uma pirâmide de natureza lógico-formal. Tudo isso vai fazer com que nós pensemos que o direito foi elaborado, o direito positivo, o direito da modernidade foi elaborado a partir de 3 grandes revoluções democráticas. A primeira dessa revolução foi a Revolução Inglesa, de 1688. A segunda dessas revoluções foi a Revolução Americana, de 1776. E a terceira revolução foi a Revolução Francesa, de 1789. Quando nós olhamos essas 3 revoluções geraram os paradigmas nos quais o direito constitucional foi formado. Geraram os paradigmas jurídico-liberais, nos quais os paradigmas do direito constitucional foi liberado. Mesmo o direito privado também vai ser condicionado por essas 3 revoluções, principalmente pela Revolução Francesa. A primeira dessas revoluções foi a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi uma revolução, não é, que, de certo modo, enquadrou o autoritarismo dos monarcas absolutistas ingleses. Não é? Os senhores feudais ingleses se rebelaram e, de certo modo, tentaram enquadrar, não é, o absolutismo dos reis ingleses, obrigando-os, num certo sentido, a ouvir democraticamente a Câmara dos Lordes. Não tinha muita democracia aí, não é? Vejam que a Câmara dos Lordes não representa toda a sociedade, ela representa a burguesia agrária inglesa. Mas, de qualquer maneira, no momento em que o absolutismo do monarca foi enquadrado pelas, vamos dizer, Câmara dos Lordes, não é? Depois é que vem a Câmara dos Comuns, dos representantes comuns, o que nós temos aí é o começo da representação democrática, o começo da democracia representativa, que faz com que o executivo obedeça, não é, às determinações, aos parâmetros fixados pelo legislativo. A segunda revolução foi a Revolução Americana. A Revolução Americana foi uma revolução que torna, não é, as colônias americanas independentes, e a partir daí nós temos a disseminação do conceito de soberania. Ou seja, nós temos pela Constituição americana, ou temos pela independência das colônias inglesas da Inglaterra, as colônias que estavam nos Estados Unidos, nós temos aí o quê? A Constituição de um Estado. É o primeiro Estado moderno. Não é? É a ideia de Estado moderno, a ideia de um Estado que vai trabalhar com um regime tripartite, que separa os poderes em 3 e, ao mesmo tempo, garante a segurança do direito e, ao mesmo tempo, vai trabalhar com os direitos humanos, com as liberdades fundamentais, com as garantias públicas, e vai, com isso, ser um Estado que vai abrir caminho para a ideia de Constituição. Para que ele possa, num determinado momento, ter um regime tripartite, para que ele possa ter um Estado que executa, um legislativo que legisla, e um judiciário que é um poder que arbitra, não é? E garante, zela, é o guardião da Constituição, e arbitra as crises entre o executivo e o legislativo, o que nós vamos perceber, a partir daí, é um debate, não é? Que é o debate dos federalistas, é um debate também pelos não federalistas, mas é um debate que conduz à Constituição, a primeira Constituição do mundo moderno, que é a Constituição
Constituição de 1789, não é? A Constituição de 1787. Em seguida, vocês vão ter a Revolução Francesa de Napoleão, que vai editar o Código Civil de 1804 e que será um marco para a constituição do direito privado, que será fundamental para a expansão da economia de mercado e para a consolidação da Revolução Industrial. Qual é a grande característica do Código Civil Napoleônico que foi escrito pelo jurista Portalis? Basicamente, ele garante o direito de propriedade. Basicamente, ele garante a figura do contrato, um contrato impessoal. Eu não sei quem são vocês não sabem quem eu sou, mas nós nos relacionamos a partir das obrigações contratuais. E com isso nós vamos perceber claramente a emergência de uma economia de mercado que institucionaliza aquilo que começou sob a forma da Revolução Industrial. Essas três, né, revoluções juntas, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, vão permitir que nós tenhamos as instituições do Estado moderno. E essas instituições do Estado moderno vão, de certo modo, partir de uma ideia de Constituição. Nesse sentido, vista juridicamente, a doutrina constitucional, que vai surgir no século XVIII, a doutrina constitucional, que vai se aperfeiçoar no século XIX, a doutrina constitucional, que vai se desenvolver na primeira metade do século XX, quando nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial entre 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, essa doutrina constitucional, que vai evoluir nesses 3 séculos, não é? Ela vai, de certo modo, trabalhar com uma visão de mundo que é uma visão de, vamos dizer, de um direito formal, de um direito estruturado sob a forma de um sistema, sob a forma de uma pirâmide lógico-formal. Ela não vai se preocupar com a natureza do direito. Ela não vai se preocupar com o conteúdo do direito. Ela não vai se preocupar com uma abordagem sociológica ou uma abordagem funcional do direito. Ela vai se preocupar exclusivamente com a estrutura lógico-formal do direito e com a estrutura lógico-formal do Estado. Em outras palavras, não é? Ela vai partir da ideia de que o Estado já nasce, não é? Ela vai postular, essa doutrina constitucional vai postular que, num determinado momento, houve uma norma que juridificou o Estado. Ela não vai discutir o que é essa norma, quem decidiu essa norma, qual foi o conteúdo dessa norma. Ela vai dizer, num determinado momento, que houve uma norma, Kelsen vai postular uma norma fundamental como condição epistemológica de possibilidade de um formalismo jurídico. Ou seja, nós postulamos que alguém, uma norma fundamental, criou uma Constituição. E, a partir daí, o Estado se juridificou. Nesse sentido, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que a visão de mundo do direito constitucional, vindo desse liberalismo da Revolução Inglesa, vindo desse liberalismo da Revolução Americana, vindo do liberalismo dessa Revolução Francesa, ele parte para uma ideia de uma sociedade juridificada. E essa sociedade juridificada faz com que os teóricos do direito constitucional e os teóricos, os juristas que trabalham com ciência política, trabalhem o tempo todo a partir de uma visão jurisdicizada do Estado. Por isso é que na Faculdade de Direito nós temos uma disciplina, vocês têm uma disciplina que é Direito do Estado. Essa disciplina não existe na Faculdade de Filosofia. Na Faculdade de Filosofia, essa disciplina se chama Ciência Política. Por quê? Porque na Faculdade de Filosofia, nos cursos de Ciências Sociais e de Ciência de Antropologia e de Ciência Política, a política é vista como um processo que começa com os conflitos na sociedade. Esses conflitos na sociedade podem ser conflitos de classe, como vai mencionar Marx, podem ser conflitos funcionais ou corporativos, como vai mencionar Durkheim, e esses conflitos podem, num determinado momento, ser controlados por aquilo que Max Weber vai chamar de procedimentos de uma racionalidade lógico-formal, sob a forma de um jogo político, evidentemente um jogo controlado pelas regras, um jogo político onde nós vamos ter a formação de partidos e de organização burocráticas. Lá, nós vamos estudar primeiro a emergência dos conflitos. Depois, nós vamos começar a perceber como é que esses conflitos vão cair na mão do poder centralizado, como é que o poder centralizado lida com esses conflitos. A partir daí, nós temos o Estado de Direito, a partir de uma Constituinte, a partir daí, nós temos a produção legislativa, e na Faculdade de Filosofia, os professores de Ciência Política vão partir da ideia de que o direito nasce do conflito, o direito não nasce do vazio, ele nasce dos conflitos sociais, ele tenta dirimir esses conflitos por meio de uma Constituição, de um aparato político que nós chamamos de Estado, e depois esse Estado vai tomar decisões, essas decisões legislativas voltam para a sociedade, não é? Vão reimpactar a sociedade. E aí vai surgir a questão sobre a eficácia do direito.
No campo da Faculdade de Direito, não. Nós não nos preocupamos, num primeiro momento, com a eficácia do direito. Nós não nos preocupamos com os resultados do direito positivo. Nós nos preocupamos apenas e tão somente em entender aquela estrutura normativa e entender aquele Estado, como é que aquele Estado se encontra juridificado. Por isso é que a palavra teoria do Estado diz apenas e tão somente o que os juristas mais formalistas, o que os constitucionalistas mais formalistas entendem por direito, entendem por Constituição. Eles se preocupam exclusivamente com uma visão interna do Estado. Como é que o Estado se estrutura? Como é que o regime de tripartição dos poderes se estrutura? Qual é a função do Executivo? Qual é a função do Legislativo? Qual é a função do Judiciário? Como é que o direito produz o direito? Como é que, com base numa Constituição, nós vamos criar um processo legislativo que vai aprovar leis ordinárias? Quais são as características das leis ordinárias? Quais são as características dos decretos? Quais são as características dos mecanismos de julgamento dos tribunais? Quais são as características procedimentais do Estado? Nós vamos nos preocupar com a vigência formal, nós vamos nos preocupar com a vigência do direito, nós vamos nos preocupar com a validez formal do direito. Portanto, nós vamos nos preocupar com quem pode emendar a Constituição, quem pode tomar decisões jurídicas, quem julga a constitucionalidade das leis. Nós vamos valorizar o princípio da hierarquia das leis, o princípio das fontes formais do direito. Enquanto nossos colegas de ciência política vão, de certo modo, valorizar a validez social do direito. Quem é que produz o direito? Quem são esses constituintes? Qual é a origem desses constituintes? Qual é o seu perfil socioeconômico? O que eles pensam? Quais são os conflitos que determinam a necessidade, que mostram à humanidade a necessidade de uma ordem constitucional? E uma vez tomadas as decisões de juridificar esses conflitos, a grande pergunta que se faz na Faculdade de Filosofia é: esses conflitos são trabalhados por normas? Essas normas pegaram? Em outras palavras, essas normas são capazes de cumprir o papel para o qual elas foram criadas? Elas são eficazes? Enquanto nós concentramos na Faculdade de Direito essa discussão em torno da validez formal, essa validez levou à figura da teoria do Estado. Eu não sei se vocês aprendem o direito, com quem vocês aprendem o direito. Eu tenho vários ex-alunos de graduação que são professores de direito constitucional. Alguns me dizem o seguinte: olha, nós estamos tentando adotar uma visão de mundo mais funcional, mais próxima da discussão da eficácia do direito numa sociedade complexa. E com isso nós percebemos que nós nos aproximamos dos nossos colegas do Departamento de Ciências Sociais, de Filosofia e de Antropologia. Mas os professores mais velhos continuam dando teoria do Estado dentro daquela dimensão de elementos de teoria geral do Estado do professor Dalmo, que foi um brilhante professor, mas que era um professor, ou do professor Manuel Gonçalves Ferreira, ou dos outros professores, que eram professores da minha geração, não da geração de vocês, que davam o direito constitucional dentro de uma visão formalista. Não é? Não entrava a vida política do país, não entravam os conflitos sociais, econômicos ou de classes nas aulas desses professores. Eram professores muito bons, mas trabalhavam na visão de que o sistema constitucional é um sistema fechado, íntegro, coerente, vamos dizer, hierarquizado, e nós entrávamos sempre fazendo uma análise interna do direito, enquanto os nossos colegas das ciências sociais faziam uma análise externa do direito. Não é? Portanto, não é? Vista juridicamente, a doutrina constitucional tradicional considera que não faz parte da análise do direito constitucional investigar a natureza material da Constituição. Não, os juristas mais conservadores não estão preocupados com a questão da natureza da Constituição. Eles estão preocupados com a questão da lógica formal, do encaixe das normas dentro de um princípio jurídico, que é o princípio da Constituição. Visto sociologicamente, o direito constitucional se relaciona com os processos de formação das identidades nacionais do Estado-nação. Ou seja, quando nós começamos a falar na Constituição do Estado moderno, a partir do século XVII, sociologicamente, a noção de direito constitucional se relaciona com a formação das identidades nacionais da nação. Traduzindo, o que eu quero dizer é que, juridicamente, nós nos preocupamos com o caráter lógico formal do Estado. Sociologicamente, nós nos preocupamos com o processo de formação das identidades nacionais do Estado-nação. As nações de nacionalidade. Quem somos nós como nação? Qual é a nossa identidade cultural como nação? Quais são os nossos padrões morais? Quais são os nossos padrões éticos como nação? Isso tudo está por trás da ideia de nacionalidade. A ideia de nacionalidade e a ideia de constitucionalismo na sociologia política, elas estão correlacionadas, uma vez que as constituições têm a sua legitimidade baseada, não é, dentro dos limites do seu território, baseada nos grandes consensos eleitorais, baseado nas regras de maioria, que são as regras que definem quem serão os constituintes, quem serão os legisladores, quem serão os senadores, quem serão, de certo modo,
não a nação. As mesmas regras de maioria também permitem a escolha, tanto em primeiro grau ou em segundo grau, daqueles que dirigirão, seja no regime parlamentarista ou presidencialismo, o país. Portanto, o que eu quero dizer é exatamente isso. Vista juridicamente, a doutrina constitucional tradicional, que prevalece e prevaleceu durante décadas na Faculdade de Direito, considera que não faz parte da análise do direito positivo investigar a análise material de uma Constituição. Visto sociologicamente, o direito constitucional se relaciona com os processos de formação das identidades nacionais do Estado-nação. É aí, na visão sociológica, que é oferecida, que é a perspectiva do curso de Sociologia da Constituição. Quer dizer, nós não vamos estudar o direito constitucional como constitucionalistas. Nós vamos oferecer, Celso, Lucas e eu, a vocês, uma análise do direito constitucional a partir de uma abordagem aberta, a partir de uma abordagem da eficácia, a partir de uma abordagem não da vigência, a partir de uma abordagem da funcionalidade do sistema constitucional, da funcionalidade do direito. Enquanto a visão jurídica se preocupa com a visão da vigência do direito, da validez formal do direito, ou seja, das fontes formais do direito, do sistema do jurídico como sistema fechado, da pirâmide jurídica, da interpretação secundum legem do direito, com a questão das antinomias, nós vamos preocupar com a questão da eficácia, das fontes materiais do direito, das interpretações ou da adaptação, melhor, do sistema constitucional às sociedades mutantes, às sociedades cada vez mais conflitivas, ou sociedades heterogêneas, ou sociedades complexas, não é? Até a Segunda Guerra, essas discussões que nós estamos travando, não é, dentro de uma visão mais sociológica do direito, elas praticamente não existiam. Elas existiam no pensamento dos grandes formadores da sociologia, dos grandes criadores da sociologia. Mas isso era discutido, por exemplo, por Durkheim, de uma maneira absolutamente lateral. Durkheim não estava preocupado com a questão das constituições. Marx também não estava preocupado com a questão do direito, até porque, para ele, direito era desprezível. O direito era, fundamentalmente, a superestrutura ideológica de uma infraestrutura perversa, que era a economia de mercado. Quem se preocupou com a Constituição foi Weber. Dos três grandes criadores da sociologia, dos três grandes autores, que são os pais da sociologia, nas ciências sociais nós chamamos isso dos porquinhos da sociologia, que construíram lá a sociologia com uma autonomia epistemológica, ela se tornou epistemologicamente autárquica, foi Max Weber. Max Weber é um autor que nós vamos começar a discuti-lo na próxima aula, na semana que vem. Eu vou apresentar, não é, Weber, imagino que vocês tenham tido Weber com o professor Laurindo, que foi meu orientando no doutorado na faculdade, mas eu vou dar uma leitura mais jurídica do Weber para que a gente possa entender um pouco mais o direito constitucional. Acho que isso é útil para vocês. Mas, fundamentalmente, o que nós vamos começar a perceber é que, até o final da Segunda Guerra, na metade do século XX, ali na altura de 1945, 1950, o que nós vimos ali é que a Constituição era basicamente vista como regra do jogo. Não é? Todo o debate ali que vocês vão ter naquele período, principalmente no século XIX e na primeira metade do século XX, a Constituição é definida, é pensada juridicamente como a regra do jogo. Ela define a regra do jogo político. Ela define o que é o Estado, o que é a tripartição dos poderes, o que é a jurisdição do Executivo, o que é a jurisdição do Legislativo, o que é a jurisdição do Judiciário, como é o processo eleitoral, como é a constituição dos partidos e por aí vai. Nesse sentido, né, o que vocês vão perceber, basicamente, é a ideia de regra do jogo. Ocorre que, depois da Segunda Guerra Mundial, a economia se torna mais complexa, o mundo se torna mais complexo. No primeiro momento, há a necessidade, pelo Plano Marshall, de reestruturar a economia capitalista numa Europa derrubada pela guerra. Não é? Há a necessidade de se reconstituir a economia alemã e a economia italiana. Há a necessidade de se reconstituir a economia asiática, que foi afetada por um Japão fortemente derrotado. E nesse processo, quando vocês começam a perceber a possibilidade de se reordenar um pós-guerra a partir de uma Pax Americana, porque até o início da Primeira Guerra Mundial, o que prevalecia era a Pax Inglesa, nós vamos perceber que no século XX a Inglaterra decai e economicamente a liderança do mundo é assumida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando ganham a Segunda Guerra Mundial e assumem a responsabilidade de reordenar a economia europeia, reconstruir o capitalismo na Ásia e na Europa, os Estados Unidos vão introduzir a necessidade de se trabalhar com uma noção mais sofisticada de Constituição, não apenas a Constituição como regra do jogo, porque nos Estados Unidos nós tínhamos um debate entre social-democratas
de liberais, e os liberais americanos eram liberais que tinham consciência dos direitos sociais. Enquanto os liberais europeus não tinham essa consciência dos direitos sociais, os social-democratas, não é? O liberalismo americano era muito mais social-democrata, porque trabalhava com a linha de inserir nas constituições uma ideia de solidariedade, inserir uma ideia de equidade, inserir uma ideia que abre caminho para políticas de crescimento econômico que são conciliadas com políticas de pleno emprego. Isso vai revolucionar o direito constitucional. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que o direito constitucional não se limita a discutir as regras do jogo, mas ele vai ter de discutir agora o que é equidade. Equidade é um conceito aberto. Equidade é um conceito principiológico. O que é solidariedade? Solidariedade é um conceito baseado na equidade. O que é alteridade? Eu me colocar no lugar do outro. Não é? Eu que sou professor universitário, eu que tenho um cargo como chefe de departamento, e cada vez que vou à faculdade eu sou obrigado a passar pelo Largo Santa Cecília ou ao Largo do Aroche, eu vejo ali brasileiros como eu. E eu tenho de me colocar dentro de uma posição. Quem são eles? Não é? Eles têm uma condição socioeconômica degradada que eu não tenho. Eu tenho de me colocar para respeitá-los na posição deles. Eu tenho de começar a discutir o que é o princípio da autoridade, o que é o princípio da solidariedade, o que é o princípio da equidade no constitucionalismo que vai emergir a partir de 1950, ou seja, na segunda metade do século XX. Nesse sentido, nós vamos começar a perceber que, na segunda metade do século XX, portanto, nos últimos 70 anos, nós tivemos 4 ondas de constitucionalismo. Isso é muito importante vocês anotarem. Nós vamos ter 4 ondas de constitucionalismo. Certamente, os professores de direito constitucional não se preocuparão com isso. A primeira onda que vocês vão ter é a onda de consolidação da democracia na Alemanha e na Itália, com ênfase a valores como equidade e direitos sociais. Essa é a primeira onda. Essa é uma onda avassaladora. Por que ela é avassaladora? Porque até o início dessa onda, a discussão em matéria de direito constitucional era apenas e tão somente uma discussão de encaixe das regras do sistema jurídico dentro de uma perspectiva lógico-formal. Ponto. As regras jurídicas eram regras com conceitos claros, com conceitos objetivos. De repente, se incluiu aí a ideia de equidade, a ideia de solidariedade, a ideia de autoridade, a ideia de direitos sociais. Esses são conceitos indeterminados, são conceitos polissêmicos, são conceitos indeterminados, são conceitos que, de certo modo, abrem caminho para uma discussão. O que eles querem dizer? E alguns mais conservadores vão tentar limitar o que esses conceitos querem dizer, alguns com uma visão marxista vão tentar alargar o que esses conceitos querem dizer. A segunda onda foi a onda da queda da União Soviética, em 1989, quando vocês tiveram o desmanche da União Soviética, vocês tiveram o desmanche no leste europeu da pressão soviética com a economia planificada, e a partir daí vocês vão perceber que os países do leste europeu, Eslováquia, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Lituânia, Ucrânia, vão entrar na União Europeia, ou alguns vão entrar na União Europeia, vão trabalhar dentro de uma experiência confederativa e também vão substituir a economia planificada por uma economia de mercado. E em 1989, nós não podemos deixar de lembrar que foi quando caiu o Muro de Berlim. Ou seja, terminou ali a hegemonia do socialismo, terminou ali também no mundo ocidental a hegemonia da social-democracia e dentro de um processo mais conservador, que foi marcado pelas eleições de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Reagan nos Estados Unidos, vocês tiveram a vitória do liberalismo, principalmente num liberalismo exacerbado, que nós passamos a chamar de neoliberalismo, porque o neoliberalismo se preocupa basicamente com o liberalismo econômico e deixa de lado o liberalismo político. Enquanto no século XX, quando nós falávamos na Europa e nos Estados Unidos em liberalismo, nós falávamos do liberalismo político, mas também falávamos do liberalismo jurídico. Falávamos também do liberalismo econômico. Falávamos também do liberalismo cultural. Ou seja, nós conjugávamos liberalismo equilibrando o liberalismo político com o liberalismo econômico, com o liberalismo social e com o liberalismo cultural. O neoliberalismo praticamente trabalha no sentido de canonizar a economia de mercado, demonizar qualquer intervenção do Estado na economia, trabalhando com a postura de que toda intervenção do Estado é algo que desequilibra o que eles chamam de um equilíbrio natural do jogo de mercado. Nesse momento, portanto, vocês vão perceber que 2/3 dos países vinculados à ONU, 2/3, naquele momento, 1989 e 1989, nesse período de 10 anos, 2/3 vinculados à ONU, dos países vinculados à ONU, a ONU tem 182, 187 países, 2/3 são mais de 120 países. Nós vamos ter, eu nunca assisti isso, não é? Nunca assisti isso como sociólogo do direito, como filósofo do direito. Em 10 anos,
2/3 dos países vinculados à ONU, portanto, mais de 120 países, emendaram ou reformaram as suas constituições. Nós nunca vimos, eu nunca vi uma reforma constitucional tão intensa de 120 países, num período de apenas 10 anos, substituírem as suas constituições social-democratas do pós-guerra, daquela primeira onda sob a influência dos direitos sociais, adotando um processo de enxugamento. Um processo de redução da intervenção do Estado na economia, de privatização das empresas públicas, de substituição dos mecanismos de planejamento por um processo de deslegalização, por um processo de desconstitucionalização, por um processo de enxugamento do direito do trabalho, por um processo de descriminalização, por um processo de desburocratização do Estado. E aí vocês vão ter, portanto, o quê? Um choque. Não é? Vocês vão ter um enorme choque. A primeira onda era uma onda de constituições generosas, do ponto de vista social. A segunda onda, basicamente, entre 1989 e 1999, é quando o euro, em 1º de janeiro de 2020, vai entrar como moeda circulante na Europa. Nesses 10 anos, vocês tiveram uma reforma constitucional que diminuiu o tamanho do constitucionalismo, que insensibilizou socialmente o constitucionalismo, que trabalhou nessa visão da Universidade de Chicago, não é? Basicamente, que o direito tem de trabalhar com 2 marcos regulatórios e, dentro desses marcos regulatórios, a sociedade se autorregulamenta. Se vocês quiserem, o Lucas pode... Eu não sei onde está, mas está nas primeiras revistas, dos primeiros números do Direito GV, nos primeiros números do Direito GV, da revista de Direito GV. Eu já fui membro deles lá, não sou mais. E eu não me lembro, tento achar, eu não tenho todos os números, os 10 primeiros números, os 15 primeiros números aqui na biblioteca. Mas há uma explicação, há uma matéria, eu acho que foi feita pela Luciana Gross Cunha, eu não me lembro direito quem fez, está no final de um desses números, é esta pesquisa, que é uma pesquisa que foi feita por constitucionalistas com uma formação mais sociológica, não é? Não por constitucionalistas da Faculdade de Direito, e sim aqueles constitucionalistas da Fundação Getúlio Vargas que têm mais sensibilidade funcional. Eles estudaram essas reformas constitucionais, eles encontraram, num determinado momento, em 10 anos, nós tivemos mais de 120 países reformando ao mesmo tempo a sua Constituição. A terceira onda é a onda da globalização econômica. É a onda que começa ali na altura exatamente da União Europeia, que começa com a aceleração da globalização. A globalização é um fenômeno mais antigo, mas a aceleração se dá basicamente a partir de 2000. Né? Essa aceleração é tão intensa que ela vai esbarrar pela imprudência do setor das agências de fomento imobiliário, de financiamento imobiliário, chamado subprime. Ela vai levar à crise global de 2008, mas o capitalismo global sobrevive. Né? Agora que nós estamos discutindo se com a pandemia a globalização vai ou não sobreviver, se nós vamos entrar num processo de desglobalização. Mas isso não interessa agora, interessa em sociologia do direito. O que me interessa é que vocês percebam que a terceira onda é a onda da globalização. E aí, a ideia é, será que na globalização a Constituição é essa? Por quê? Porque a origem da Constituição está no século XVIII, na Constituição dos Estados modernos, e os Estados modernos são Estados soberanos. Portanto, a ideia de Constituição está associada a uma soberania, e a noção de soberania é uma noção de espaço territorial. Como a globalização é um espaço transterritorial, como a globalização é um espaço que transterritorializa, que mundializa, que globaliza os mercados mundiais, será que no mercado mundial, será que numa sociedade mundial, será que numa globalização econômica existe possibilidade lógica, existe possibilidade operacional de uma Constituição? Ou será que o que nós vamos ter é uma espécie de um ordenamento mundial mais ou menos repartido por meio de alguns organismos multilaterais? E alguns desses organismos multilaterais, cada um na sua área, cada um na sua jurisdição, vai formular minutas jurídicas que os Estados poderão ou não adotar. Claro que os Estados vão ser estimulados a adotar. O Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Organização Internacional do Trabalho, o Fundo Monetário Internacional, todos esses organismos multilaterais vão criar minutas para fazer com que os Estados nacionais importem essas minutas, adequem os seus ordenamentos jurídicos para, de acordo com a lógica, de acordo com as diretrizes dos organismos multilaterais, que não são o Estado Mundial, mas que tendem a buscar, não é? Cada parte
cada subsistema da economia globalizada para tentar fazer com que elas funcionem de uma maneira lógica, coerente, equilibrada e eficiente. Não é? Vejam, a partir daí, nós vamos começar a perceber um novo patamar de direito. Nós vamos começar a perceber o que vai acontecer com o direito nacional, o que vai acontecer com o direito internacional público, o que vai acontecer com o direito internacional privado, o que vai acontecer, não é, com as medidas mundiais no campo do direito, no campo dos marcos constitucionais. E a última onda que está surgindo, não é? A última onda que está surgindo é a onda da esquerda. É a onda dos meus colegas, basicamente, da Universidade de Coimbra, é a onda do Centro de Estudos Sociais. Isso foi liderado pelo professor Boaventura Santos, que foi uma das figuras que criou o Fórum Social Mundial, um dos professores mais respeitados hoje na Europa, é professor, está aposentado na Universidade de Coimbra, mas continua como professor da Wisconsin University nos Estados Unidos, foi professor da London School, foi professor em várias universidades europeias, e ele trabalha com uma visão em que ele tenta inverter a ideia piramidal da Constituição. Ele trabalha com alguns argumentos que são muito interessantes, e hoje ele lidera isso no mundo inteiro, não é? Ele é muito respeitado no mundo inteiro. Basicamente, o que é que ele lidera? Ele diz, basicamente, que nós definimos o que é a Constituição a partir de um pensamento jurídico e liberal, ou seja, nós definimos lá atrás o que é a Constituição, quais são os conceitos, quais são vamos dizer, as teorias de avaliação constitucional, tudo isso foi feito a partir dos valores do capitalismo do Ocidente. E mais do que isso, a partir do capitalismo do Norte. Nós temos de começar a ver o debate constitucional a partir não do Norte global, mas a partir do Sul global, a partir de uma África que foi colonizada, a partir de uma América do Sul que foi conquistada por países europeus, a partir dos explorados. Ou seja, nós temos de trabalhar com o que ele chama de uma globalização que nós poderíamos, vamos dizer, uma globalização que nós poderíamos chamar de invertida, não é? Bottom-up, quer dizer, uma parte de baixo, novas experiências constitucionais. E, por fim, nós temos também de começar a perceber que o impacto do trabalho do professor Boaventura, há mais ou menos 30 anos no Brasil, a primeira vez que ele veio à Faculdade de Direito foi a meu convite, e depois o Carlos Guilherme Mota sugeriu que ele ficasse. Ele trabalhou quatro meses, em 1988, conosco aí na Faculdade de Direito, e depois ele passou um outro período no Instituto de Estudos Avançados e passou a vir mais vezes à América Latina. A influência dele no Instituto Legal de Direito Alternativo, na Colômbia, com financiamento da Fundação Ford, fez surgir na América Latina uma outra corrente de sociologia, uma outra onda de sociologia, que é de sociologia da Constituição, que é a ideia de uma sociologia aspiracional. Vejam bem, então nós temos essas 4 ondas. A primeira onda foi a onda do pós-guerra, a segunda onda foi a transição do leste europeu para a democracia ocidental, após a queda do Muro de Berlim e o desmanche da antiga União Soviética. A terceira onda foi a onda da globalização. A quarta onda é dada pelas manifestações do constitucionalismo aspiracional e pelo, vamos dizer, pluralismo constitucional na África. O constitucionalismo aspiracional tem alguma coisa a ver com o neoconstitucionalismo. É a ideia de um direito aestético, é a ideia de um direito principiológico, é uma ideia de um direito que tenta perseguir a correção da desigualdade. Ele não é só a regra do jogo, é um jogo que valoriza, acima de tudo, não é, vamos dizer, o hipossuficiente. É um jogo que tenta limitar, através de uma tributação progressista, a fortuna do hipersuficiente, não é? Vocês vão perceber que no Supremo Tribunal Federal essa discussão está presente. O professor e ministro Barroso, não é, Luiz Roberto Barroso, claramente, e o professor Fachin, são claramente professores dentro dessa linha de constitucionalismo aspiracional ou neoconstitucional. O professor de vocês, Alexandre de Moraes, e o professor, fundamentalmente, Lewandowski, os dois são professores do Departamento de Estado, eles trabalham quase com aquela visão de direito constitucional como sinônimo, seu objeto é a regra do jogo, não é? Seu objeto é a discussão das regras formais do direito. O que eu quero mostrar para vocês é que, quando nós olhamos essas quatro vamos dizer, ondas, estas 4 ondas têm de resolver, elas estão enfrentando, nesse momento, 4 problemas, não é? Quais são os problemas que elas vão ter, num determinado momento, de resolver? Elas vão ter de resolver, o primeiro problema, o problema do poder. O segundo problema, o problema da liberdade. O terceiro problema, o problema da obediência. E o quarto problema, o problema da democracia. Em outras palavras, não é? Quando nós olhamos o debate constitucional, quando nós olhamos a Faculdade de Direito, no curso de Sociologia da Constituição, no curso de Teoria do Estado, no curso de Direito Constitucional,
Quando nós olhamos a ciência política e a faculdade de filosofia, e o departamento de filosofia discutindo, não é, a filosofia clássica, filosofia moderna, filosofia contemporânea, e quando eu me lembro que o meu antigo orientador lá, eu nunca fui aluno lá na Faculdade de Filosofia, mas tinha um orientador lá, que até hoje é meu orientador formal foi o professor Goffredo, meu professor lá era um professor de filosofia política moderna, professor Kuntz, Rolf Kuntz, de origem alemã, que dava, de família alemã, que dava um curso basicamente a partir dos contratualistas, a especialidade dele foi Rousseau, e depois foi Hobbes, e depois vinha para Hart e Kelsen no campo do direito. Não é? Mas, basicamente, lá, eles também estão discutindo esses mesmos 4 problemas. O que eu chamei de um problema do poder, um problema da liberdade, um problema do poder, um problema da liberdade, o problema da obediência e o problema da democracia. Não é? No primeiro momento, vamos discutir apenas e tão somente o que é o problema do poder. O problema do poder é saber o que é a tirania e qual é a sua diferença entre o Estado e o direito. Quer dizer, o poder pode ser absoluto ou o poder pode ser controlado. A segunda questão, dentro do poder, do problema do poder, é o Estado. É saber se o Estado é estatal, quer dizer, se ele é unido, tem uma máquina unida, ou se o poder é estatal, ou se o poder é fragmentado. Na sociedade média, na Idade Média, na Idade Medieval, o poder era fragmentado. O medievalismo trabalhou com a fragmentação do poder. O mundo moderno centralizou o poder. O mundo moderno trabalha com a centralização do poder. Weber vai dizer o que é o mundo moderno. O mundo moderno é onde o Estado tem o exercício, tem o monopólio do exercício legítimo, isso é fundamental, não é? Não esqueçam o legítimo, depois a gente vê por quê, semana que vem. O Estado tem o exercício, o monopólio do exercício legítimo da violência. Não é? E aí, então, vem a ideia de modernidade versus medievalismo. O poder no medievalismo é um poder fragmentado, e na modernidade ele é um poder centralizado pela figura do Estado. Depois disso, nós temos uma segunda dimensão, também distribuindo na análise do poder uma vertente para o poder centralizado ou para um poder descentralizado. Isso está na essência da nossa crise política brasileira. Não, o que é um poder descentralizado? O poder descentralizado é o poder do federalismo, que vocês vão aprender no 2º ano em teoria do Estado. Não é? É a ideia de um regime em que nós temos instâncias diferentes e que se respeitam do ponto de vista da administração pública. Nós temos uma administração municipal, uma administração estadual e uma administração federal. Não é? Nós vamos ter aí o quê? A ideia de federalismo. Quando o presidente da República disse que não conseguiu combater a pandemia, porque ele não pôde, de certo modo, dar ordens aos estados e dar ordens às prefeituras, o que ele ignorou foi exatamente o fato de que a Constituição brasileira, sabendo que na América Latina nós temos políticos autoritários, a Constituição de 88, como lá atrás a Constituição de 1891 e depois a Constituição de 1946, ela deixou absolutamente clara que a estrutura federativa do Brasil seria uma estrutura mais próxima para garantir a segurança da democracia. E o que é que fez o presidente da República? Ele simplesmente ignorou, xingou, não é, o Supremo, quando o Supremo mandou, não é, dizer que ele teria, sim, de respeitar a autonomia administrativa do Estado, que nós não tínhamos um modelo centralizado como certos países europeus. A quarta questão que vai surgir dentro do poder, o quarto problema que vai surgir dentro do poder, é saber se esse poder pode ser concentrado ou se esse poder pode ser dividido. Quer dizer, nós temos uma clássica entre parlamentarismo, que concentra poderes, não é? Concentra o poder do executivo no legislativo, e o presidencialismo, que, de certo modo, distribui o poder junto ao Congresso e, no presidencialismo, junto ao executivo, e isso é arbitrado, os conflitos entre os dois poderes são arbitrados pelo legislativo, não é? Pelo judiciário. E, no fim, por fim, nós vamos ter que discutir, não é, como é que começa, como é que se pode fazer uma Constituição. Quer dizer, o problema do poder constitucional. O que é o poder à luz? O que é o problema do poder à luz do debate constitucional? É quem dá a primeira ordem. E aí, então, nós temos de começar a perceber que é aí que surge a distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Vejam, o poder de emenda, o poder de reforma da Constituição, a ideia de emendamento de uma Constituição, a ideia de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, basicamente é a ideia de um poder constituinte derivado. Em 1946, caiu a ditadura varguista, nós tivemos um poder constituinte originário.
Em 1991, quando cai o Império, nós tivemos um golpe militar que derruba o Império, nós temos depois a Assembleia Constituinte. Aquela Assembleia Constituinte era um poder constituinte originário. Não é? Então, vejam, o problema do poder vai discutir essas questões. Tirania ou Estado de Direito? Modernidade ou medievalismo? Unitarismo ou federalismo? Parlamentarismo ou presidencialismo? Poder constituinte originário ou poder constituinte derivado? No caso da liberdade, também nós vamos ter de fazer uma certa análise. E essa análise é discutida pela sociologia da Constituição, é discutida pela ciência política, é discutida pela teoria do Estado, não é? Independentemente das abordagens metodológicas. O que é que nós vamos ter na questão da liberdade? Até onde vai a liberdade? Não é? O que é uma liberdade negativa? O que é uma liberdade positiva? O que é uma liberdade moderna? O que é uma liberdade antiga? O que é uma liberdade natural? O que é uma liberdade jurídica? Não é? O que nós vamos perceber, basicamente, é que a liberdade, não é, no mundo moderno, não é uma liberdade absoluta. É, como eu disse, uma liberdade positivada. Portanto, é uma liberdade relativa, como vai dizer Hobbes. De outro lado, nós temos também a possibilidade de pensar uma liberdade negativa. Na liberdade negativa, o que eu tenho aí é a ausência de impedimentos para que eu possa agir na ágora. Ou seja, eu posso agir livremente no espaço público. A liberdade positiva é a presença de condições para que os cidadãos possam atingir os seus próprios objetivos. Traduzindo, a liberdade negativa é a liberdade em que eu posso ir para a ágora e eu não sou impedido pelo Estado. Eu tenho liberdade de opinião, liberdade de locomoção, liberdade de iniciativa, liberdade de pensamento, liberdade de crítica e outras coisas do gênero. A liberdade positiva é quando o Estado é obrigado, num determinado momento, a criar condições para que os homens possam, num determinado momento, atingir os seus objetivos. Como nós temos no Brasil pobreza, e ela é alta, o Estado tem de educar, tem de atender, tem de criar creches, tem de criar escolas públicas, tem de criar mecanismos para, vamos dizer, criar as condições para que os mais pobres possam exercer os seus direitos de cidadania. Não é? Essa é uma liberdade de natureza positiva. Depois nós temos também a liberdade de fazer alguma coisa e a liberdade, num determinado momento, de reagir ao que o Estado nos diz. Fundamentalmente, o que nós vamos perceber é que o homem moderno é livre quando não apenas participa de decisões fundamentais, mas quando tem uma esfera de sua vida posta fora do alcance do Estado. Ele é obrigado a respeitar certas regras e certas esferas. O homem é obrigado a respeitar certas regras e certas esferas. O executivo também o Estado também é obrigado a, de certo modo, respeitar as nossas liberdades, não as liberdades absolutas, mas as liberdades relativas e os nossos direitos. A liberdade contratual é sempre uma liberdade, vamos dizer, regulada. O terceiro problema é o problema da obediência. Por que é que nós obedecemos? Porque vocês obedecem a uma ordem. Vejam, eu tenho aí a possibilidade de fazer uma pergunta feita por Max Weber, quando vai fazer, em 1919, um ano antes de morrer, uma palestra para os estudantes de Direito da Universidade de Munique. Ele começa, discutindo a política como vocação, levantando essa pergunta: por que vocês obedecem? Por que nós obedecemos uma ordem? Por que nós obedecemos a Constituição? Há muitos anos atrás, eu tive de ser operado. Meu cirurgião foi meu irmão. Meu irmão me operou, me mandou para o hospital, era um hospital dirigido por freiras. Basicamente, ele falou: peça lá para as enfermeiras, já despirem você. E eu cheguei lá, a minha enfermeira, que pediu para eu despir, era uma freira. E ela pediu para eu ficar nu. Eu nunca imaginei ficar pelado na frente de uma freira. Por que eu obedeci? Por que eu obedeço a ordem de uma freira? Por que me manda ficar nu? Por que eu obedeço a ordem, se eu tiver juízo, de um bandido com 38 que me pede para passar a carteira dele? Por que eu obedeço ao meu até hoje, estou elogiando, tem 80 e poucos anos, quase 85 anos, meu antigo orientador de vida e de carreira acadêmica, o professor Kuntz? Por que eu respeito o guarda da esquina? Por que eu respeito uma decisão judicial? Essa pergunta que eu estou fazendo, por que obedecer ao problema da obediência, vai dizer Weber, é uma pergunta ambígua. Nós temos de responder essa pergunta em duas dimensões. Quando a obediência é exposta, quando a obediência é espontânea e quando essa obediência é uma obrigação. Aí Weber vai dizer exatamente, por exemplo, eu quando respeito o meu velho professor, e até hoje eu peço a ele que leia os meus textos, eu acato as sugestões dele, ou seja, ele é para mim uma autoridade aos 84, 85 anos, ele é para mim uma autoridade intelectual, fundamentalmente a minha obediência é espontânea. Quando eu obedeço um guarda, a minha obediência é claramente racional. Eu sei que se eu não obedecer, eu serei multado ou tomarei uma pancada, não é? A mesma coisa com o bandido.
Weber vai tentar trabalhar essa questão da obediência, essa pergunta por que obedecer, dizendo que nós temos duas dimensões. Na primeira dimensão, a obediência é espontânea. Na segunda, ela é uma obrigação. Aí ele vai fazer duas perguntas. Em que meios externos se apoiam as relações de subordinação? O meio externo pode ser a violência, mas pode ser uma violência bruta, mas pode ser a violência legalizada por uma Constituição. A Constituição autoriza, não é, o exercício de uma violência dentro de certos limites. Quer dizer, quando a polícia prende uma pessoa, não é, dentro da lei, ela tem a possibilidade de exercer um ato violento que é garantido pela Constituição. Então, em que meios externos se apoiam as relações de subordinação? E a segunda pergunta que ele vai fazer é: em que justificativas internas se baseia e se fundamenta esta subordinação? Quer dizer, nós vamos ter aí a questão da força bruta e a questão da força legalizada, não é? E ele vai dizer, o primeiro caso, não é? A primeira pergunta, em que meios externos se apoiam as relações de subordinação, isso conduz ao problema do poder, de um poder amorfo. A segunda pergunta, em que justificativas internas se baseia e se fundamenta esta subordinação, essa segunda pergunta conduz a discussão ao problema da autoridade, ao problema da dominação, ao problema da legitimidade, não é? Ao problema da legitimidade. A minha tese de mestrado, quando eu a defendi, eu sempre me preocupei, quando aluno da Faculdade de Direito, eu me formei em 72, estou fazendo 50 anos de formado, não é? Fui professor já em 1973, que eu terminei em dezembro como aluno da faculdade, iniciei em março como professor. Basicamente, nós tínhamos ali o quê? Nós tínhamos ali uma ideia clara, não é? De poder pode ser bruto ou poder pode ser legal. Agora, será que todo poder legal é um poder legítimo? Não é? A ideia aí, o que é legitimidade e o que é legalidade. Não é? Vejam, num certo momento, o fascismo na Itália era legal, o nazismo na Alemanha era legal, mas eram legítimos. Não é? Essa era uma discussão que foi muito forte na Faculdade de Direito, na disciplina de Filosofia do Direito, quando eu comecei a trabalhar na antiga disciplina que era cujo catedrático, portanto, o responsável era o professor Miguel Reale e também o professor Goffredo, que discutia essas questões nas aulas de introdução. Tanto que a minha tese de mestrado é exatamente sobre essa discussão. O que é legal é também legítimo ou eu posso ter uma legalidade ilegítima? O título do trabalho é Poder e Legitimidade. O último problema que nós vamos ter de enfrentar é o problema da democracia. Quando nós olhamos a democracia moderna, quando nós olhamos a democracia contemporânea, ela não é a mesma coisa. Nós vamos perceber que, da mesma maneira como a Constituição atravessou, depois de 1950, em 4 ondas, nós vamos perceber com uma certa clareza que nós temos também alguns tipos, pelo menos 4 tipos ou 5 tipos de democracia. A literatura política, os teóricos do Estado, a teoria do Estado, o Largo São Francisco, não percebe, os professores na velha guarda não perceberam, os que têm uma idade maior hoje, não percebem que a democracia pode ser vista em diferentes maneiras. Nós podemos ver a democracia, o problema da democracia, na sociologia da Constituição, dentro de 4 perspectivas. A primeira perspectiva é a democracia como um regime político protetor. A segunda visão é a ideia de democracia como desenvolvimento, uma democracia desenvolvimentista em termos humanos, que favorece, não é, a correção da justiça social, das injustiças sociais. A terceira é a visão da democracia como modelo do equilíbrio. E a quarta visão é a ideia de uma visão de uma democracia como participação. A primeira visão, a democracia protetora, é a ideia de regra do jogo, é a ideia clássica do liberalismo. Essa ideia de democracia como proteção do indivíduo, ela é desenvolvida por Jeremias Bentham, ela é desenvolvida por Stuart Mill, e ela valoriza o quê? Ela valoriza, não é, a proteção contra a opressão, ela tem uma base utilitarista, ela valoriza o mercado, a economia de mercado, como o locus de vida e relações impessoais do indivíduo possessivo. Quer dizer, graças à revolução, graças ao Código Civil, eu posso fazer com que as relações econômicas sejam relações impessoais. Quer dizer, eu simplesmente não conheço vocês, vocês não me conhecem, mas o direito dos contratos viabiliza as nossas relações na economia de mercado. Portanto, eu trabalho aí com 2 questões na ideia de uma democracia protetora. Ela protege o indivíduo possessivo, ela protege o indivíduo que tem propriedade, indivíduo possessivo é um indivíduo que tem alguma propriedade, portanto, ela protege, não é, o indivíduo possessivo, e a partir daí é que eu tenho as garantias contratuais, daí eu tenho a obediência contratual, e ao mesmo tempo também ela protege as liberdades políticas, protege as minhas liberdades como um cidadão político, mas protege as minhas liberdades também como um consumidor. A segunda ideia, que é a ideia de democracia desenvolvimentista, ela já vem com John Locke, ela já vem com Tocqueville, com Alexis de Tocqueville.
Ela trabalha com a ideia de que o desenvolvimento humano é um fim moral em si mesmo. Quer dizer, ela não tem uma visão formal, ela não tem aquela visão de regra do jogo apenas. Ela trabalha um pouco com a ideia de regra do jogo, ela trabalha com a ideia desse contrato. Mas ela vai dizer, quando eu tenho uma distância muito grande entre o mais rico e o mais desvalido, eu tenho um jogo desequilibrado. Portanto, eles procuram trabalhar com a ideia de um fim moral, o desenvolvimento humano. Começar a fazer que o contrato seja um jogo de pessoas, vamos dizer, na mesma posição, injusto, porque eu tenho mais ricos e tenho mais pobres. Portanto, eu começo a trabalhar, a partir daí, com a expansão das potencialidades do homem. Eu tenho de estimular as potencialidades do homem. E como é que eu estimulo as potencialidades do homem? Educando. Dando-lhe uma educação básica, dando-lhe uma educação fundamental, dando-lhe um ensino médio, dando-lhe uma capacitação profissional, dando-lhe um ensino público. Daí vem, por exemplo, a discussão Humboldtiana de universidade, de uma universidade pública, custeada pelo Estado, e com base na qual foi criada a USP em 1935. A ideia de ensino, a ideia de pesquisa e a ideia de extensão. A extensão para os mais desvalidos, para a sociedade de um modo geral, a ideia de pesquisa como, vamos dizer, a formulação de uma autonomia tecnológica para o país e, ao mesmo tempo, a ideia de preparar vocês, para qualificar vocês para o desafio de um desenvolvimento de um projeto de nação. Vejam, nesse sentido, o que é que vocês têm? Vocês têm a ideia de expansão das potencialidades do indivíduo, mediante uma atuação do Estado, oferecendo ensino e coisas do gênero, a ideia de fortalecimento de uma comunidade moral, a partir da ideia de solidariedade e respeito às liberdades públicas, e a ideia de franquias democráticas como proteção das liberdades de iniciativa e as liberdades fundamentais. O terceiro problema, dentro do problema da democracia, é o modelo de equilíbrio. Esse é, vamos dizer, o modelo talvez mais perverso. Né? É o modelo de equilíbrio, o equilíbrio absolutamente formal dos partidos políticos. Ele neutraliza, ele não dá valor à participação popular na democracia. Esse modelo, não é? É um modelo que vai, de certo modo, admitir o seguinte: olha, o processo eleitoral da democracia é uma competição entre partidos. Os partidos não são criados pelo povo. Os partidos são financiados por setores empresariais, setores que têm, não é, dentro da indústria, dentro do comércio, dentro do agronegócio ou dentro da agricultura, têm interesses muitas vezes distintos. Então, vocês têm, por exemplo, o setor industrial tradicional, protegido, que era protegido até o governo Fernando Henrique, que era o setor da Fiesp e da Fierj, mas, ao mesmo tempo, vocês tinham também um setor industrial mais dinâmico, que queria abertura, como no caso da Embraer, na área aeronáutica, que queria abertura da economia brasileira. Aí vocês percebem claramente os empresários da Fiesp trabalhando dentro de um partido, os empresários que estão na área da linha de montagem da Embraer estão no outro partido. O que vocês têm é uma competição entre os partidos. E o eleitor vai escolher entre um partido. Escolher entre o partido é como o consumidor que entra no supermercado e escolhe, não é, um modelo, uma marca de ketchup, ou uma marca de arroz. Não é? Basicamente, o que Tocqueville, o que Kelsen e Schumpeter diziam, é basicamente que a democracia é uma competição das elites. Então, é preciso que tenha a regra do jogo para que as elites possam competir. Há uma analogia com o mercado empresarial. Não é? O que ele vai dizer? O que Schumpeter vai dizer? Em algum momento, claro, nós temos cartéis. Em algum momento, claro, nós temos oligopólios. Em algum momento, é claro, nós temos oligopólios, e monopólios e cartéis. Se nós fizermos uma transferência do nosso olhar da economia para a política, em algum momento nós vamos ter o quê? Partidos mais fortes, que representam certos oligopólios. Né? E a partir daí eles trabalham com a ideia de regra do jogo. Fundamentalmente, por fim, vocês vão ter as dimensões mais à esquerda, as dimensões de Antônio Gramsci, Nikos Plantzas, Macpherson, Peyton, Caroline Peyton, Habermas, o próprio Boaventura Santos. É a ideia de que a democracia é participação. É a ideia de se partir para entender o que é o conflito na democracia de uma ideia de luta de classes, de um conflito classista, de um conflito coletivo. É a ideia de olhar novos atores políticos, não só os partidos, mas as centrais sindicais. Não só as centrais sindicais, mas os movimentos sociais e os coletivos. É a ideia de conscientização e de adensamento das lutas políticas por parte dos movimentos sociais. É a ideia de conscientização dos direitos civis, dos direitos econômicos e dos direitos sociais, de natureza social. A partir daí, não é? O que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que nessas 4 ondas que nós tivemos, não é? A onda do pós-guerra, a onda da transição do leste europeu, a onda da globalização e da onda dos constitucionalismo aspiracional americano e do constitucionalismo pluralista da África, nós vamos ter de começar a trabalhar, nós começamos a trabalhar
4 problemas: o problema do poder, o problema da liberdade, o problema da obediência e o problema da democracia. Qual é o problema, não é? Para a gente simultaneamente lidar com a questão do poder, com a questão da liberdade, com a questão da obediência e com a questão da democracia. A gente precisa, de certo modo, perceber que o mundo em que nós vivemos, o mundo moderno e o mundo contemporâneo, não é? Eles têm algumas características que precisam ser conscientizadas por nós. Quer dizer, nós temos de caminhar na linha de um processo de autoconscientização para a gente enfrentar a ideia, não é, que eu chamei de o problema do poder, o problema da liberdade, o problema da obediência e o problema da democracia. Quais são as questões que nós vamos ter que pensar? Nós vamos ter, de saída, não é, pensar que as relações que estão por trás do direito constitucional, tomando o direito constitucional como direito que define, não é, os marcos normativos que ele estrutura uma sociedade, não só politicamente, mas econômica, social e culturalmente, nós vamos ter que começar a perceber aí que, por trás do direito constitucional, nessa função, existe uma ambiguidade, que é a nossa ambiguidade como cidadãos. Eu estou olhando aqui a Ana Carolina, estou andando o André Fernandes, estou vendo o Carlos, estou vendo o Luiz Roberto da Cruz dos Santos. Né? Basicamente, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que vocês e eu somos atores políticos e autores políticos. Vejam quantos alunos eu não tive já na vida que foram constituintes. Quantos alunos que eu tive na minha vida que não foram parlamentares. O deputado Teixeira, não é? Paulo Teixeira, que foi líder do PT, presidente do PT, foi meu aluno. Eu tenho vários outros alunos, tenho ex-alunos, inclusive, que se candidataram ao Senado. Vejam, eles são atores políticos, mas, ao mesmo tempo, quando são eleitos, eles escrevem, não é, uma Constituição. Quem são os constituintes? Os constituintes foram atores políticos. Aqueles que se elegeram para constituinte foram autores da Constituição. Eles foram simultaneamente atores no mundo em que vivem e autores das regras do mundo em que vivem. Segundo, não é? Nós vamos ter de perceber que nós somos sujeitos de objeto. Eu sou um sujeito político, eu tenho os meus direitos, o Lucas tem os seus direitos, o André tem os seus direitos, a Luciene tem os seus direitos, a Ana Carolina tem os seus direitos. Mas, ao mesmo tempo, nós somos objeto, não é, das decisões governamentais. Eu sou, ao mesmo tempo, ator e autor. Eu sou, ao mesmo tempo, sujeito de direito, mas eu sou objeto de uma política pública, não é, por trás desse direito. Não é? Eu sou um sujeito de direito, quando consigo ter a capacidade de montar um centro acadêmico. Mas, ao mesmo tempo, vou ser um objeto quando eu tenho de seguir certas leis que disciplinam estas regras acadêmicas. Há um grande autor cuja leitura eu sugiro, chamado Vanderlei Guilherme dos Santos, num livro Cidadania e Justiça, em que ele mostra, trabalhando com essa categoria de autor e autor, ele mostra como é que o varguismo foi muito hábil, não é? Quando industrializou. O varguismo foi assessorado por um autor conservador, que disse a ele: olha, você vai industrializar o Brasil. Com isso, você vai urbanizar, vai permitir a criação de contrato. Com o contrato, virá a comunização por trás dos sindicatos trabalhistas. Então, o que é que Vargas fez? Com uma mão, ele deu o direito de liberdade sindical, deu o direito de greve. Com a outra mão, a pretexto de regulamentar o direito de greve, regulamentar o direito de constituição de sindicatos, ele esvaziou esses direitos. Então, vejam, muitas vezes nós somos sujeitos de direito, mas quando o executivo ou quando o legislativo regulamenta o exercício desses direitos, ele pode esvaziá-los. Ou seja, nós somos objetos de um processo de esvaziamento, ao mesmo tempo em que somos sujeitos de determinados direitos. Nós podemos ser transformadores, mas nós podemos também ser transformados. E, por fim, não é? Nós temos de perceber também algo que, nas faculdades de Direito, algo que depois daquela bela festa do dia 11 de agosto, muitas vezes nós nos esquecemos. Os direitos não são gratuitos. Os direitos podem ser, na política, conquistas civilizatórias, mas quando nós vamos analisar do ponto de vista esses direitos têm custos, não é? Então, quanto custa a liberdade? Quanto custa a tripartição dos poderes? Quanto custa uma Constituição? Esta questão é uma questão que não tem sido discutida dentro das faculdades de Direito, mas tem sido discutida dentro das faculdades de Economia, muitas vezes com distorção ideológica. Com isso, o que é que nós estamos começando a perceber? Nós estamos começando a perceber que, na realidade, não é, nós temos de começar a discutir certas questões, alguns problemas, não é, que são fundamentais no nosso curso. Quais são os problemas fundamentais que nós temos de discutir no nosso curso? Primeiro problema: a Constituição pode ser vista como um documento sagrado que retira sua força simbólica dos ideais que encarna, não é, bem como das transformações que pretende concretizar? Eu estava ao lado do professor Goffredo quando ele leu a Carta aos Brasileiros. Né? Ele estava no pátio. Ele estava na Faculdade de Direito, no dia 11 de agosto, lá em cima, no terceiro andar, olhando vocês lá de baixo.
assisti as duas cartas. E a primeira carta, a carta do professor Goffredo, era uma carta de um jurista claramente liberal, de um jurista claramente com essa visão formal de Constituição, era a carta de um jurista, né, claramente dentro de uma visão daquilo que eu chamei, há um minuto atrás, de uma democracia, não é? De uma democracia protetora, não é? E ali, claramente, não é? Eu vi que o discurso era um discurso fortemente político, fortemente juridicizado, mas aquele discurso me abriu caminho para, não é, algo que ele disse. Nós temos de respeitar a Constituição como algo sagrado. Então, o problema que eu levanto, e o problema que eu não poderia levantar, não é, no 11 de agosto, se nós tivéssemos um debate mais aberto, alguém como Chapo poderia levantar e dizer: será que a Constituição é um documento que tem como valor o seu símbolo? Não é? Ela retira, não é? Ela retira a sua força, ela retira a sua legitimidade de sua força simbólica, não é? Então, a primeira pergunta é: a Constituição pode ser vista como um documento sagrado que retira a sua força simbólica dos ideais que ela encarna, bem como das transformações que ela pretende concretizar? De algum momento, vocês vão perceber que, se vocês falarem isto, fizerem essa pergunta para os velhos professores de teoria do Estado, da Faculdade de Direito da USP, eles darão respostas positivas. Darão respostas positivas, como o professor Goffredo deu. Se vocês trabalharem com sociólogos do direito, cientistas políticos, esses vão dar uma resposta quase negativa, não é? Vão valorizar a Constituição como símbolo, mas vão dizer: não basta a Constituição, é preciso praticá-la. Não basta a Constituição, mas é preciso criar regras eleitorais para que nós tenhamos a possibilidade de termos partidos representativos que representem as diferentes tendências ideológicas da sociedade. Portanto, a Constituição não deve ser vista apenas como um valor simbólico, ela tem de ser vista na sua concretude, na sua capacidade transformadora. A segunda pergunta, não é? Que nós vamos ter de resolver até o final do curso, em vez de se idealizar a Constituição, em vez de nós olharmos a Constituição de uma maneira idealizada, será que nós podemos identificar suas inspirações históricas? Será que nós podemos identificar as circunstâncias que estavam presentes na sua elaboração para uma Assembleia Constituinte? Muita gente toma como ponto de referência o valor de face. Quando Ulisses Guimarães levantou e disse: esta é a Constituição do povo contra a tirania, não é? Todo mundo levantou e aplaudiu. Eu, no meu lado, olhei para a pessoa que estava ao meu lado e fiz a seguinte pergunta: será que essa Constituição da cidadania será uma Constituição burguesa, será uma Constituição social-democrata, ou será uma Constituição que será uma Constituição, uma espécie de um X-tudo, não é? Porque nós tivemos, na Constituinte de 88, um problema complicado. Nós tivemos 8 comissões temáticas e uma comissão de sistematização. O centrão da vida e os setores mais reacionários foram para tentar controlar as 8 comissões. Cada comissão se dividiu em 3 subcomissões, portanto, trabalharam 24 subcomissões. Essas 24 subcomissões eram subcomissões, vamos dizer, que, de certo modo, eram pressionadas por setores reacionários, setores conservadores, setores liberais, setores social-democratas, e foi-se tentando pegar uma coisa ali, outra aqui. Tudo isso foi para a comissão de sistematização, e a comissão de sistematização, de certo modo, fez um grande pastel. Não é? Então, nesse sentido, a pergunta que se coloca é: aquela Constituição era uma Constituição que tinha antinomia, que tinha contradições. Pode-se, portanto, não é, deixar de lado a idealização e identificar as suas inspirações históricas, ou seja, as circunstâncias sociais, as circunstâncias políticas presentes na elaboração da Constituição por uma Assembleia Constituinte? Terceira questão que vai surgir. Por que nós, vocês e eu e Lucas, por que os cidadãos da atual geração devemos nos manter comprometidos com uma Constituição de cuja elaboração não participamos, principalmente quando ela foi feita pelas gerações anteriores? Porque eu tenho, não é? Porque vocês, que são jovens, têm de seguir uma Constituição que não foi feita pela geração de vocês. Ela foi feita pela minha geração, mas não pela geração de vocês. Por que é que vocês têm de seguir uma Constituição que não foi feita pela geração de vocês? Vejam que esse problema foi eclodido no Chile, não é? Esse problema mostrou, e o Chile está enfrentando problema, porque renovou a Constituição, mas essa Constituição periga por não ser uma Constituição eficaz em função de problemas intergeracionais e em problemas da não inclusão, como cidadãos dos índios chilenos. Portanto, nós temos 3 problemas, e esses 3 problemas jamais foram resolvidos dentro da Faculdade de Direito por causa do peso do formalismo kelseniano no âmbito do direito. Ou seja, o formalismo kelseniano, a ideia kelseniana, vocês conhecem Hans Kelsen, a ideia do formalismo, a ideia
da Constituição como regra do jogo, como um grande pacto, não é? A partir de uma teoria pura do direito. O direito não é puro. O que é puro é a análise que nós fazemos, depuramos na nossa análise tudo que é político, antropológico, histórico, sociológico, econômico. Vamos trabalhar exclusivamente com a especificidade do direito. Qual é a especificidade do direito? É o encaixe lógico formal das normas, formando um sistema piramidal, cuja primeira regra é uma regra que não existe, é uma regra postulada epistemologicamente, que é uma norma fundamental, mas que na história é o poder constituinte originário. E a partir daí ele faz uma análise absolutamente fria, mecânica. E essa análise, que é fria e mecânica, vai enfrentar uma série de problemas. Essa análise, que é fria e mecânica, não vai dar conta da Constituição, da análise da Constituição. Por que ela não dá conta? Porque um autor formalista, porque o positivismo, a dogmática, o formalismo, o legalismo, nas suas diferentes versões, porque o kelsenianismo não dá conta de uma análise da Constituição? Por 3 razões. Primeiro, seus conceitos foram formados na primeira metade do século XX. E nós estamos na primeira metade do século XXI. O século XX era um mundo muito menos complexo do que é o mundo de hoje. O mundo mais complexo é um mundo que vai se subdividindo funcionalmente, não é, em subsistemas cada vez mais especializados. A sociedade era muito mais simples, não é, no tempo de Kelsen do que hoje. E por isso, como os conceitos formados da Constituição, os conceitos de direito constitucional, são formados na primeira metade do século XX, o positivismo, o legalismo, o positivismo, o legalismo, a dogmática jurídica, presença de Kelsen é disfuncional e limitada nos períodos históricos de transformações sociais. Ou seja, o formalismo em direito constitucional nos torna incapazes, não é, de pensar o conflito social. Então, vocês vão perceber que o tempo todo, não é, os velhos constitucionalistas, há uma tradição no constitucionalismo brasileiro, inclusive na Faculdade de Direito, os velhos constitucionalistas não são capazes de lidar com o conflito social em direito constitucional. Eles não conseguem trazer para dentro do direito constitucional a questão dos conflitos sociais. Segundo, a capacidade, a propensão do formalismo, do legalismo, da dogmática jurídica, do kelsenismo constitucional, a abstração, não é? Eles trabalham com uma visão de mundo muito abstrata. Essa visão de mundo muito abstrata, muito formalista, porém abstrata, ela acarreta generalizações espúrias. Eu posso me dar ao luxo de fazer certas generalizações espúrias. Eu entrei na Faculdade de Direito, entrei por concurso depois, e fundamentalmente trabalhei com 2 professores. 2 professores vinham do integralismo. Os 2 professores foram professores muito conservadores na sua origem. Os 2 professores referendaram o golpe de 64. Um foi o professor Goffredo, depois renegou, leu a Carta aos Brasileiros, pediu desculpas e se tornou um grande homem público. Outro professor foi o professor Miguel Reale. Em algum momento, lá atrás, no tempo do varguismo, ele escreveu, e mesmo em 64, ele escreveu uma série de artigos e de ensaios muito inteligentes, não é? Mas eu, por mais que o respeitasse, era assistente dele, era obrigado a respeitá-lo, mas eu não os comprava, não é? Por que eu não os comprava? Porque eram basicamente uma tentativa de um jurista de desenvolver, que vinha da filosofia, do direito, desenvolver teorias ou desenvolver argumentos de direito constitucional que justificassem as exceções democráticas pedidas pela ditadura. Em outras palavras, no primeiro momento, a ditadura disse que era passageira, não é? O golpe militar, no ato institucional número 1, disse que o regime seria passageiro. No ato número 2, ficou claro que eles iam mexer na estrutura partidária. E no ato 5, eles suprimiram o habeas corpus, suprimiram as eleições, suprimiram a autonomia do Congresso, e naquele momento nós começamos a perceber que nós tínhamos claramente caído numa ditadura avessa aos direitos. Não é? E nesse momento surgiram alguns juristas do Largo São Francisco, Buzaide, Alfredo Buzaide, que foi diretor e reitor, Gami Silva, que foi diretor e reitor, Reale, que foi reitor 2 vezes da USP, que trabalhavam com a ideia de tentar construir uma justificativa jurídica para aquilo que, na prática, era uma ditadura. Portanto, não é? O formalismo kelseniano, ele tem uma propensão à abstração, e essa propensão à abstração acarreta, não é? Generalizações espúrias. Uma delas é a ideia de norma fundamental de Kelsen. Essa norma é uma norma jurídica? É uma norma social? É uma norma econômica? É uma norma cultural? É uma norma política? E, por fim, o que nós vamos perceber que a excessiva ênfase do direito constitucional à racionalidade formal é insuficiente para a gente analisar a engenharia de controle social,
que é baseada em muitos decretos, que é baseada em atos mais particularistas, em atos mais reducionistas, que é baseada no dia a dia da sociedade de uma forma, vamos dizer, não muito bem articulada, não muito bem pensada, como Kelsen imaginava uma engenharia jurídica, Veja o que está acontecendo, não é? Veja o que está acontecendo ali ao lado onde tem, vamos dizer, na Avenida Duque de Caxias, como é o nome daquilo mesmo? Os drogados, como é que é o nome daquilo? Cracolândia, né? A Cracolândia, não é? Vejam, quer dizer, como é que vocês podem imaginar a penetração das regras do jogo constitucional do Brasil para tentar dar conta da Cracolândia numa visão de mundo de juristas constitucionais que não conseguem entender o que é aquele fenômeno, o que é que aconteceu ali. Como é que se desmonta aquilo que foi criado de uma forma absolutamente irresponsável. Não? Portanto, basicamente, para terminar a aula, para ir terminando a aula, se vocês me derem mais 5 minutos, eu diria a vocês que durante muito tempo prevaleceu o funcionalismo. Desculpe, prevaleceu o formalismo. Prevaleceu fundamentalmente, vamos dizer, essa mentalidade mais formalista. Eu não quero dizer essa mentalidade mais conservadora. Não se trata de colocar conservador e progressista. Não é? Essa discussão foi muito desvirtuada pela ideia de consequencialismo e de garantismo. Eu estou tratando aqui de ciência da direito constitucional. Eu estou tratando, portanto, com uma visão formalista, com uma visão kelseniana, com uma visão legalista, com uma visão dogmática. Estou opondo a ela uma outra visão. Eu saio de uma ideia de um sistema jurídico fechado e trabalho com a ideia de um sistema jurídico aberto. Eu trabalho com uma ideia de sistema jurídico dogmático e trabalho com uma ideia de jurídica mais próxima do realismo e mais próxima do funcionalismo. Essa é a chave de entendimento. Porque nós temos uma presença que é do conservadorismo constitucional, dentro do formalismo jurídico, dentro da dogmática jurídica. Por que nós temos um prevalecimento, até hoje, na maioria absoluta dos cursos de direito no Brasil? Talvez o curso do INSPER, talvez os cursos da GV, talvez os cursos do professor Conrado e do professor do Marcos Veríssimo, na Faculdade de Direito, sejam exceção. Na maioria dos cursos, não conheço a realidade, são muito bons os professores, são ótimos os professores de direito constitucional. Mas nós verificamos esse problema lá também. Não é? Nós temos professores que foram formados na tradição kelseniana, portanto, de um sistema jurídico, um sistema constitucional lógico, fechado, quase perfeito, íntegro, coerente e coeso. Mas nós não nos preocupamos, não é, com as condições sociais que geraram essa formação. A outra formação é um sistema constitucional aberto. Aberto, portanto, nós sabemos quais são as circunstâncias históricas que estão por trás dele e como é que ele vai se reatualizando hermeneuticamente para se adaptar, é? Para se tornar mais flexível em função de coisas que foram colocadas, por exemplo, hoje, no dia 25 de agosto de 2022, quando a Constituição foi escrita e promulgada em 8 de novembro de 1988, há 34 anos atrás. Não é? Eu acho que parte do fato de haver um excessivo monopólio da visão mais formalista é culpa da nossa disciplina, a sociologia do direito. Nós, sociólogos do direito, e eu falo como um dos dois sociólogos do direito, dos primeiros sociólogos do direito, o outro é o professor Joaquim Falcão, ele dava aula no Rio, eu dava aula na USP, nós fomos os primeiros professores que fomos, quando veio a disciplina de sociologia jurídica, que tivemos, não é, a possibilidade para fazer um curso às pressas, um pós-doutorado, dentro de uma área de sociologia, para poder dar sociologia jurídica, porque no primeiro momento os sociólogos do direito os sociólogos não queriam dar direito, sociologia do direito, alegando que não entendiam direito, e os professores de direito não queriam aceitar sociólogos no Largo São Francisco e lá na PUC, ou na Olinda, porque eles não tinham formação jurídica. Então nós fomos os primeiros, não é? Naquele momento nós não demos o devido valor a esse problema da Constituição. Naquele momento, eu estou me falando a partir mais ou menos de 1981, 82, portanto, ali no declínio da ditadura, nós estávamos nos preocupados, primeiro, com as estruturas de poder subjacentes ao direito, as estruturas de poder econômico, as estruturas de poder cultural, as estruturas de poder social. Nós estávamos preocupados com as relações de poder, nós estávamos preocupados com o acesso dos desfavorecidos aos tribunais por meio dos movimentos sociais. Nós, em momento algum, nos preocupamos com a Constituição. Se vocês examinarem a primeira geração da sociologia do direito no Brasil, ela se preocupa com a sociedade, ela se preocupa com as lutas sociais, ela se preocupa com as injustiças sociais, não é? As constituições, não é, para nós, foram, de certo modo, desprezadas. As constituições foram, de certo modo, vamos dizer, ignoradas por nós.
nós começamos a tentar, num primeiro momento, a lidar com a questão das reformas judiciais. Vamos começar a enfatizar a importância do acesso à justiça, de novos tipos de direitos, por exemplo, o direito de moradia, contrapondo-se ao direito de propriedade do Código Civil. O direito de moradia era um direito reivindicado pelos sem-terras, não é? E aí nós procurávamos analisar como é que isso ia, de certo modo, modificar o direito. Trabalhávamos com questões sobre as reformas do Estado, ou seja, naquele momento, nós não nos preocupamos de forma alguma com as questões constitucionais. No primeiro momento, nós fomos levados na sociologia do direito exatamente às relações de poder, aos conflitos sociais e como é que o poder lidava com os novos tipos de conflito, como é que nós podíamos verificar os mecanismos processuais, processo civil e penal, de entrada dos conflitos de classe dentro de um processo civil, dentro do processo penal, dentro de tribunais que foram pensados para lidar com conflitos corriqueiros de partes claramente individuais. Depois nós nos preocupamos com os movimentos sociais, depois é que veio surgir aí a questão da reforma do judiciário. Só em 1986 é que vem a questão da Constituição. É nesse momento que nós começamos, é nesse momento que Joaquim Falcão vai ser convidado para integrar a comissão dos juristas que fez uma minuta de Constituição pedida pelo Sarney, que a Constituinte não quis levar a sério. Eu também ia para essa comissão, mas na última hora eu fui acabar na Comissão de Reforma da Universidade. Em seguida, o que vocês vão ter? Vocês vão começar a perceber que só a partir da Constituição de 88 é que a sociologia do direito descobriu a Constituição. É a partir daí, e na Europa também, não é? Eu não sei se o Celso Campilongo e se o Lucas mencionaram, quando é que a sociologia da Constituição começou a crescer. Ela começou a crescer, eu não sei se o Lucas concorda com isso, com alguns juristas que vêm da teoria de sistemas complexos. Eu ainda hoje falei na Itália com o Raffaele de Giorgi, que é um dos homens que trabalhou nessa ideia de criação, na universidade dele, na Itália, de uma disciplina de sociologia da Constituição. Vários professores alemães que trabalharam com Niklas Luhmann, e, portanto, vêm da corrente da teoria dos sistemas complexos, trabalham também com a ideia da sociologia da Constituição. Eu trabalho numa vertente não necessariamente próxima da teoria dos sistemas complexos, mas numa vertente sistêmica, funcionalista, de origem muito mais weberiana. Eu trabalho com a ideia da sociologia da Constituição. Portanto, o que eu quero dizer é que essa é uma disciplina nova. Essa disciplina, para terminar, vai ajudá-los muito a fazer uma crítica, ou uma autocrítica, ou uma autoanálise do que vocês estão aprendendo em matéria de direito do Estado, vai nos permitir fazer uma interface do direito constitucional com a ciência política, vai nos dar uma sensibilidade para analisar o que poderá acontecer em função, daqui a 40 dias, das eleições presidenciais. Isso poderá, de certo modo, nos dar uma grade de conceitos que vai refinar a maneira como nós vamos poder examinar o próprio processo de reformas constitucionais, que virá se ganhar o candidato do PT ou que continuará vindo se for reeleito o atual candidato. Ele vem, sugiro que vocês vejam alguns artigos meus, o Lucas vai passar esses artigos. O último artigo que eu publiquei no blog cultural do Estadão chama-se Estado da Arte, ele vai ser descontinuado, infelizmente, foi o meu último artigo publicado lá, mas eu escrevi lá um artigo mostrando como é que os processos de reforma, de revisões constitucionais, o excesso de PECs, como é que isso está desfigurando, não é, a Constituição. E isso é fruto do atual governo. O outro governo, se vier o outro governo, o governo do PT, ele vai tentar, não sei se terá força política para isso, mas ele vai tentar reconstitucionar, enquanto o atual governo procurou desidratar a Constituição, o próximo presidente, se for o presidente do PT, ele vai tentar reidratar a Constituição. Depois nós vamos ter de ver como é que os movimentos sociais vão se comportar, como é que os partidos vão se comportar, como é que nós vamos ter sensibilidade, não é? Já que o liberalismo econômico é absolutamente irresponsável e insensível, é quase darwinista com relação ao setor desvalidos. Vamos ver se ganhar o outro presidente, se ganhar o outro candidato, como é que a coisa vai terminar, não é? Para fazer esse tipo de análise, em vez de ficar falando eu acho ou deixo de achar, se nós tivermos alguns conceitos, algumas categorias de análise da Constituição, do direito constitucional, com base no direito constitucional, com base na sociologia jurídica, com base na ciência política, nós vamos fazer análises mais profundas, não é? Nós vamos fazer análises muito mais profundas. É esse o meu objetivo, o objetivo do Celso e o objetivo do Lucas. Com isso, eu termino exatamente no meu horário e me coloco à disposição de vocês. Se aqueles que quiserem fazer perguntas, como o nosso curso é muito rápido, não é? Eu só vou poder dar 7 aulas, eu tinha muito mais coisa que eu preparei, eu tinha preparado essa aula para falar 1 hora e 20 minutos, mas quando eu vi ali a hora que nós chegamos para 15, para as 8, eu resolvi deixar algumas coisas, não é? Mas, basicamente, o que eu quero dizer
é que na semana que vem nós vamos dar continuidade. Se vocês quiserem fazer perguntas, não é? Podem fazer pelo chat, e o Lucas me passa isso depois. Né? Aí eu respondo a vocês, como é que eu poderia dizer? Eu respondo a vocês por escrito. Acho que não tem problema algum. E eu quero que vocês percebam que essa é uma disciplina, eu cumprimento vocês por terem escolhido essa disciplina. Essa disciplina está sendo dada pela segunda vez como eletiva na graduação, mas ela já tem 4 anos na pós-graduação. E, basicamente, eu tenho a informação dos alunos que assistiram à pós-graduação, muitos deles me disseram que a vida profissional deles mudou, porque eles começaram a perceber, começaram a identificar questões constitucionais que uma formação excessivamente exegética, excessivamente formalista, não os permitia ver. É isso. Lucas, muito obrigado. É um prazer ser professor de vocês. Lucas. Carlos, eu só queria reforçar, eu já coloquei o link lá no Edisciplinas, dos textos do professor Faria, que são aí uma leitura complementar importante. São textos curtos, que ele vai publicando, já tem vários aí recentes, que vocês podem ir acompanhando, o link está lá no Moodle, em destaque, e coloquei aqui no chat também. São boas leituras aí para complementar as aulas dele, especialmente. Tá bom? São leituras, pessoal, são leituras que normalmente são insights, que eu quero disseminar isso como insights para vocês. Por exemplo, eu publiquei este ano fez 20 anos de Código Civil. Não é? Só vai ser comemorado no ano que vem, porque o primeiro ano do Código Civil, ele entrou em vigor, mas ele não gerou resultados concretos, porque ele tinha um processo para dentro de um ano de entrar com consequências jurídicas. Mas ele completou 20 anos. Eu fui o único professor que fez uma análise dos 20 anos do Código Civil. Eu trabalhei com o Reale, e quando o Reale entregou o Código Civil, em 1972, para a ditadura militar, isso foi engavetado. E só foi desengavetado ali na altura de 1996, 97, 98, e ele foi para o Senado, quando apareceu um senador, Josafá Marinho, um dos poucos senadores, naquele momento, alfabetizado, capaz de ser o relator do Código Civil. Não é? E, portanto, o Código entrou em vigor em 2002. Eu fiz uma pergunta ao Reale em 1974, 75, se o código dele, o código foi entregue em 72, mas eu fiz nas vésperas da morte dele, um ano antes, um pouquinho mais para frente, 78, 79, acho, 80, por aí. Eu fiz a seguinte pergunta: o senhor acha que o seu código vai entrar em vigor moderno ou ele vai entrar como um código arcaico? Não é? Ele ficou bravo da vida, deu um pinote desse tamanho. Não é? E eu mostrei nesse artigo claramente, não é, que hoje, se nós olharmos algumas conquistas em 1988, algumas normas jurídicas, algumas áreas em 88 estão absolutamente defasadas. Algumas normas relativas a empresas, relativas a fechamento de empresas, a falência de empresas, a direito do consumidor, tudo isso envelheceu muito rapidamente. Então, nós, em vez de comemorarmos o Código Civil, talvez tivéssemos de começar a fazer uma revisão do Código Civil. Nós tivemos, em 1984, uma lei absolutamente moderna, que foi o Código de Defesa do Direito do Consumidor, que nesse momento é um código ultrapassado e está, de alguma forma, sendo repensado. Eu acho que esses artigos são artigos que dão insights para vocês. Não é? São insights. Eu dou um exemplo do que eu quero dizer. Quando eu fui aluno de Direito Civil na faculdade, eu acompanhei a luta que foi para a aprovação do projeto de lei do divórcio do senador Nelson Carneiro. Ele apresentou 4 projetos, só foi aprovado o de 77, o primeiro foi de 1950. Eu levantei a mão, perguntei como aluno, perguntei pós-graduação, em 77 perguntei para o meu professor de civil, por que demorou 4 anos? Não é? A resposta que ele deveria dar é porque a sociedade brasileira, lá atrás, em 1950, era muito conservadora, porque era uma sociedade fortemente influenciada por uma economia agrícola. A sociedade em 77 é fortemente influenciada por uma sociedade, por uma economia industrial. É isso que o aparecimento dos sindicatos de urbanização veio naturalizando a questão do divórcio. Ele respondeu, levantou a mão e falou: eu fui contra a lei do divórcio, porque a lei do divórcio, o divórcio vai trazer costumes que comprometerão moralmente a mulher brasileira, comprometerão moralmente os casamentos, as famílias e abrirão caminho para o comunismo. Quer dizer, vejam, é claro, ele era um espetacular professor de Direito Civil. Agora, saindo dali, ele era o contrário de espetacular em outras matérias que nos interessavam. É isso que eu quero que vocês vejam. Às vezes vale vocês, na graduação, pegarem alguns insights. E esses artigos, principalmente os artigos do blog do Estado da Arte, também os do Jota, mas os do Estado da Arte são mais ensaísticos, são mais longos e mais ensaísticos. Ok. É isso, pessoal. Quem tiver aí questões e dúvidas, pode ir passando também ao longo da semana, que a gente vai juntando. Eu passo para o professor Faria também para ele ir comentando nas aulas, tá bom? É isso aí. A gente se encontra na próxima aula virtualmente também.
Obrigado, Euridice. Obrigada, Obrigado, professor. Boa noite. Agradeço a todos vocês.